Olá, estamos de volta no Ação e Reação com muita alegria nessa quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Um dia de muitas ações, muitas pessoas, muitos temas. É o dia do fundidor de metal, o dia do podólogo, o dia do trabalhador nas minas de carvão, o dia do orientador educacional, o dia do repentista, o dia da pedicure, do perito criminal. Ontem foi o dia do delegado, hoje é do perito criminal. Mandar um abraço para o meu amigo Sérgio Maracini, né? Também perito criminal. O dia da propaganda, o dia de São João de Damasceno e o dia de Santa Bárbara. As cidades de Anitta Garibaldi fazem aniversário, Conchas em São Paulo e também Terra Rica no Paraná. Hoje eu estou aqui com o cientista político Rodolfo Amaral e o jornalista e apresentador Guto Brito. Queria desejar uma boa tarde para o meu amigo Rodolfo Amaral. Um prazer tê-lo novamente no programa. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Guto. Boa tarde ao telespectador. Para mim é uma grande satisfação estar de volta aqui para discutir os problemas regionais e de todo o país. E também o Guto Brito, jornalista e também apresentador. Um prazer estar aqui nessa quarta-feira. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Rodolfo, colega jornalista. Boa tarde a você, telespectador. Hoje é o aniversário de Maria Gadu, para você que gosta de música popular brasileira, e também faz 8 anos que o jogador Sócrates, jogador da democracia corintiana, jogador que jogou no Santos, no Corinthians, em Botafogo de Ribeirão Preto, Sócrates, o homem do calcanhar. Fiorentina da Itália. Fiorentina da Itália, faz 8 anos que foi para o Oriente Eterno hoje, Guto Brito, né? Um jogador que marcou história no Corinthians. Já faz 8 anos, né? Ele marcou mais, acho que na seleção, né? Sim. Jogou no Corinthians e tudo, mas... O Corinthians também, porque o Corinthians contratou o Geraldão. Foi bicampeão paulista. Vou te recordar, o Corinthians contratou o Geraldão, que fazia gol no Botafogo, mas fazia porque o Sócrates colocava... Fazia a dupla com o Sócrates. Aí no Corinthians não fez, aí no ano seguinte contrataram o Sócrates. Vicente Matheus. Sócrates e Geraldão. Já tinha praticamente... a palavra a contratação do Chicão, que era volante do São Paulo, com o dinheiro o São Paulo ia comprar o Sócrates. Aí o Vicente Matheus, de última hora, mudou o negócio, contratou o Sócrates, para sorte da torcida do Corinthians, né? E o São Paulo depois, mais tarde, contratou o Raí, acabou de alguma forma tendo algum representante da família lá. Notícias internacionais, como vocês aí, que muita gente só fala mal do Brasil, realmente está complicado a criminalidade aqui no Brasil, as drogas e tal, mas você vê... No Nepal começa um festival onde as pessoas sacrificam animais. Deputados nos Estados Unidos aprovam resolução sobre a minoria islâmica na China e irritam Pequim. Então tem muita coisa aqui. Ontem nós falamos de muita coisa aqui que acontece no exterior também ruim, né? Mortes. O Trump diz que Macron insultou os membros da OTAN. O francês repete a frase na frente do americano. Então, enfim, tem muita confusão aqui, né? Bom, Rodolfo Amaral, você que era pré-candidato a prefeito, já declinou dessa missão, né? Como é que você está vendo esse movimento aqui para as eleições que se aproximam? Filete, eu diria que ainda é um momento preliminar aí de pré-campanhas, tem muita gente escondendo o jogo. Algumas pessoas vivem dizendo que até eu estou escondendo o jogo, né? Que eu anunciei a possibilidade, depois disse que havia descartado essa possibilidade. Mas a questão não na verdade, quem são os candidatos. Eu me preocupo o que os candidatos vão apresentar. Porque ser candidato, se oferecer a ser candidato, é muito fácil. Agora, apresentar... Primeiro, o candidato, eu acho que até por pretensão, todos têm direito de ter, mas conhecer a cidade, tá? Ao contrário do que as pessoas pensam, não é ficar andando de carro, ou de bicicleta, ou a pé pelos bairros e vendo os problemas. Os problemas a gente vê todo dia, certo? A gente precisa conhecer a realidade, certo? A realidade econômica do município, a realidade financeira da prefeitura, quer dizer, as condições adequadas de se vencer as barreiras que teremos pela frente, enfim. As pessoas costumam dizer, no caso de Santos, que Santos é uma grande cidade, de fato é uma cidade organizada, uma cidade com um orçamento, eu diria assim, bem gracioso, mas tem muitos problemas, tem muita coisa debaixo do tapete, tem muita coisa para ser discutida. Nós temos aí um dos exemplos, que, para dizer o exemplo mais cristalino aí
de 2019, que foi o exemplo previdenciário, né? Então, o município de Santos não tem problema previdenciário? Tem sim, certo? Os inativos da Prefeitura de Santos, hoje um pouco mais de 3 mil servidores, eles, por força do atraso, e aí a culpa não é dos servidores, a culpa não é dos inativos, mas por atraso da criação dos institutos de previdência, hoje a Prefeitura tem que aportar, por insuficiência financeira do Instituto de Previdência, algo em torno de 250 milhões por mês para conseguir pagar esse pessoal, que lá atrás, evidentemente, deu o seu esforço em favor do município. Mas é um fato, se tem que aportar isso por força do atraso na criação dos institutos, faltam 250 milhões para ser destinados para outras finalidades. Mas pior do que isso, daqui a 10 anos não serão 250, serão 500 milhões de reais. E aí não tem grana para pagar. E aí a gente precisa entender exatamente o que fazer, até porque a administração pública está caminhando no sentido contrário, está caminhando no sentido das terceirizações. Como ela não consegue sustentar, certo, a folha, o crescimento vegetativo da folha, inclusive do custo da folha, ela começa a terceirizar serviço. Quando eu terceirizo o serviço, certo, eu deixo de contratar um funcionário fixo de carreira que vai se aposentar. Ou seja, eu vou desnutrindo o Instituto de Previdência, quer dizer, a massa salarial, a folha salarial que vai financiar o Instituto de Previdência. Você está tirando isso? Eu estou tirando de mim mesmo, certo? Então, esta é que uma... é o cara que vai contribuir 30 anos para o Instituto ter uma gordura. Quando você tira, de uma certa maneira, você não deixa esse resíduo para o futuro, para a cidade. No planejamento de futuro é bom, mas a médio e curto prazo é ruim, porque você não cria gordura e você tem que pagar 250, 300 milhões e você não entra nada, né? Então, por isso que eu digo, aí você traz aqui um pré-candidato a prefeito, ele não sabe nem o que é isso. Essa é a verdade, tá? E mesmo que tenha passado por lá, são pouquíssimos os que... Tá? Por quê? Porque é um conhecimento técnico que as pessoas não procuram, tá? Se você contratar um gerente lá no teu consultório, na tua empresa, você vai pedir um currículo para ele, vai ver a experiência, vai julgar isso, porque está tratando do teu negócio, do resultado. Na prefeitura não, basta ser simpático, basta ser bonitinho, certo? Basta contar um monte de mentira. Enfim, as pessoas, esse conceito de escolha, a gente está, por exemplo, quando a gente está falando do prefeito de Santos, a gente está falando de alguém que vai administrar 3,5 bilhões do município. É o orçamento de Santos. É um orçamento de Santos, agora para 2020, quase isso. Sem falar da administração indireta, mais CET, Prodesan, Icoab. Ou seja, não é qualquer um que tem que sentar ali, porque senão, certo, faz o que a gente tem visto ser feito aí, certo, contrata, chama os amigos para ser secretário e fica aquela coisa, trocando 6 por meia dúzia e o município não avança. Uma ação entre amigos. Guto Brito, uma ação entre amigos? Boa tarde mais uma vez, Rodolfo, a você telespectador, Filete. Eu acho que as pessoas vão ter uma grande oportunidade o ano que vem de mudar. Eu acho que o Rodolfo tem razão, as pessoas, quem são os pretensos candidatos, pré-candidatos, tem que entender um pouco da realidade da cidade. Esse é um exemplo de que se não houver responsabilidade, as gerações futuras vão pagar uma conta muito alta. Depois até queria prolongar um pouco esse assunto específico com você da questão da previdência do município, porque é um assunto sério que a gente não vê sendo discutido na imprensa, sendo discutido na Câmara. Quando se fala em previdência, as pessoas se escondem, fogem um pouco. Mas eu acho que, Rodolfo, a nossa cidade em particular está abandonada. Quem quiser ser o novo chefe ali do Palácio vai ter muito trabalho, porque vai precisar mudar muita coisa, porque a gente chegou, na minha opinião, no limite sobre vários aspectos: segurança, população de rua, o dinheiro mal aplicado nas nossas escolas, as nossas escolas sem AVCB, entre outras coisas. Então acho que vai ser um momento de mexer em muito problema para que esse problema seja resolvido definitivamente. Eu acho que não dá mais para protelar, para fazer um puxadinho, para fazer uma maquiagem.
A cidade está morrendo. Então, se o próximo prefeito não tiver um olhar e mais a competência de saber onde tem que mexer e mexer certo, a nossa cidade caminha realmente para ser com todo respeito, uma Águas de Lindóia da vida. E tem uma coisa, Guto, que eu acho interessante, porque na cabeça das pessoas em geral que estão preocupadas com o seu dia a dia, é normal que isso aconteça, a educação é tudo a mesma coisa, certo? Independe do município. Não é verdade. O município de Santos, essa situação privilegiada que ele exerce, a gente teve a semana passada aí a inauguração de uma escola, né, construída pela iniciativa privada e pelo Grupo Mendes para a prefeitura, numa contrapartida, uma escola, inclusive, uma bela homenagem do prefeito ao seu próprio pai, a quem eu tinha grande apreço, conheci muito bem, fiz a campanha do Paulo Barbosa, pai, né, em 1988, campanha dele a prefeito. Mas a gente acha que, você vê, todo prefeito que entra, um construiu uma escola, outro comprou outra escola, etc, etc. Mas no município de Santos, hoje, praticamente metade do ensino, da educação básica, metade do contingente de alunos da educação básica está com a iniciativa privada. Está nas escolas particulares. Estão estudando em escolas particulares. A outra metade, quando a gente fala do ensino fundamental, a primeira e segunda fase do ensino fundamental, certo? Na segunda fase do ensino fundamental, nós temos quase 8 mil alunos ainda, certo? Que são alunos que estão matriculados em escolas do Estado. Aí o prefeito vem publicamente, eu gasto 500, 600 milhões na educação e tal. Conta aquela conversa. Aqui está lá no papel. Conta por causa desses custos enormes que se tem, a qualidade de ensino. Eu não gosto de generalizar, tem escolas boas e tem escolas ruins. Certo? Eu tive mesmo dificuldade quando eu fui secretário de Finanças em Santos e num período acumulei a Secretaria de Administração, fui considerado por muitos professores até persona não grata, porque a secretária de Educação na época era a Silvia Bittencourt, né? Uma pessoa brilhante, pessoa que eu tenho um grande apreço até hoje, com uma capacidade aí, intelectual privilegiada. Mas naquela época, como secretário de administração, eu quis dar uma mexida ali na coisa, porque, por exemplo, tinham muitos professores com a tal da missão pedagógica lá no ar-condicionado, em salas da Prodesan. Eu falei, me desculpe, na minha forma de ver, os melhores professores têm que estar em sala de aula. E tem mais, tem que estar em sala de aula nas escolas mais carentes, onde as crianças têm mais dificuldade. Quando eu falei isso, nós tínhamos vários vereadores na época que eram professores, né? Certo? Foi uma guerra na Câmara Municipal. Certo? Esse secretário está maluco. Eu estava falando a coisa mais óbvia do mundo, porque quem é que quer sair de um ar-condicionado e ir para uma sala de aula carente, num lugar carente, para ensinar para a criança carente? Então, isso é vocação mesmo, certo? Muitas pessoas acabam indo dando aula por uma questão de sustento. Tem professor que gosta, né, de dar aula. Exatamente. Que adora, né? Minha esposa é professora, certo? Eu vejo a dedicação dela diária, não só na escola, mas corrigindo prova, preparando prova, até na internet ela vive publicando aí posts todo dia, da aula de português. Então, quando a pessoa gosta, sabe, tá? E a gente lembra da nossa época, tá? Estudante, parecia que tinha um empenho maior. A coisa foi pulverizando, então não é tudo igual, certo? Claro que é diferente o ensino em Santos do de São Vicente, cuja rede, certo, é maior, certo? Aliás, hoje a maior rede de ensino público na educação básica está em Praia Grande, certo? Tá? É um dado que as pessoas precisam começar a estudar. Ou seja, são estas questões que eu repito, o pré-candidato, certo, a prefeito, seja em Santos ou em qualquer outra cidade, ele tem que saber, certo, na ponta do lápis. E não é saber o número de hoje, certo? É estudar os últimos 10, os últimos 20 anos, para ter evolução. Porque, por exemplo, o envelhecimento da população santista, certo? O que faz?
certo? Ele faz reduzir exatamente o número de alunos, certo? Nas creches, na pré-escola, na primeira fase do ensino fundamental, ou seja, você vai esvaziando aqui, certo? E vai crescendo o contingente da onde? Exatamente do ensino médio, que não está na mão do município, está nas mãos do Estado. Então você prepara o aluno, aí você prepara o aluno no ensino fundamental, se ele não tiver algum preparo, aí está frito, porque quando ele cai na escola do Estado de ensino médio, com raras e honrosas exceções, é uma desgraça. Então, ele tem uma dificuldade muito grande para evoluir e passar num vestibular, enfim. Ou seja, a rede municipal não conversa com a rede estadual em relação à base? A rede municipal, de forma prática, objetiva, ela vai até, certo, com consistência, até a primeira fase, que são chamados anos iniciais do ensino fundamental. Dali para frente, a maior parte está custada. A segunda fase do ensino fundamental está na mão do Estado e o ensino médio está na mão do Estado. Quer dizer, é como se chegasse, o prefeito falasse assim, agora, teu filho fez 9 anos, 10 anos, entrega ele para o Estado. Não é mais problema meu. Não é mais problema meu. Certo? E aí há uma descontinuidade, certo? Do nível de conhecimento, da preparação, que é muito ruim para todos nós. Certo? Aliás, desde que criou-se o antigo Fundef, hoje Fundeb, até 2020, que está previsto terminar em 2020, muitos pais não sabem disso. Há um chamado valor aluno por fase de ensino. Então tem um valor aluno para creche, para a escola, tem um valor aluno para a primeira fase do ensino fundamental, para a segunda fase, para o ensino médio, para o EJA, etc, etc. Ou seja, todos os alunos, certo? Todos os alunos, na mesma fase de ensino, eles têm o mesmo valor de custeio. Só que aí você vai na escola do Estado, o teu filho não tem uniforme, na escola do município ele tem. Bom, mas como é que é? O custo é o mesmo, o dinheiro é o mesmo. O que fizeram com o dinheiro do ensino do Estado para o uniforme e tal? Aí se você tem, às vezes, eu sempre citava esse exemplo, você tinha um filho na escola Dom Pedro, lá na Ponta da Praia, ou no Luiz Amacuco. O filho com a diferença de idade de 1 ano ou 2 do outro. E é só atravessar a rua. Eram os dois. Aí você leva os dois filhos para a escola. Um você leva uniformizado, que é o da escola do município, e o outro você leva, certo, com uma calcinha jeans dele, na escola do lado. Até os filhos não entendem. Falam, por que o meu irmão tem uniforme e não tem? São esses absurdos que acontecem. Isso aí é facultativo? O Estado pode dizer que eu não vou investir no uniforme, mas eu vou investir em outro, vou pegar essa verba e vou investir. Pode, é uma opção do município. O governador, ex-governador Alckmin, prometeu, na época de campanha eles prometem tudo, né? Muito bem, se você tem 2 filhos, o que o filho ia gostar mais? De uniformizado ou ir com aquela calça jeans, com aquela camisa do AC/DC? O que você acha? Eu tenho um filho só, né? Mas com esses dois, o que você acha? Pra mim essa pergunta fica mais fácil. O que você acha que sua filha gosta mais de uniformizada ou à vontade? A criança gosta mais de uniforme, né? Sim. Até porque tem o ritual da compra do Então uniforme. vai ter um sarrinho de um filho com o outro, tua escola de pobre, amigo de rico, vai ter aquela brincadeira, vai? Veja bem, além dessa questão do uniforme, não existe uma continuidade, uma filosofia educacional do município para o Estado nessa transição, porque ela obrigatoriamente ocorre. Ou a criança sai da rede municipal e vai para particular, ou vai para o Estado, porque o município não leva mais o ensino fundamental, o ensino médio. Como é que isso prejudica a formação dos alunos? Porque é cada um falando uma língua, ele vai ter que se virar de alguma forma, como você falou, raríssimas exceções, o cara vai bem na escola pública. Por que não existe essa, digamos assim, sintonia de filosofia de ensino? Essa é uma grande questão da política nacional da educação, né? E aí, aqueles pais que estão me assistindo agora e que têm uma situação financeira mais confortável, falam, bom, graças a Deus o meu filho estuda na escola privada. Aí ele vai, muitos deles
não precisam nem fazer o vestibular, aí passam na USP, na Unesp, na Unicamp, e daqui a pouco ele está com uma estrelinha no peito, porque o professor fez a cabeça dele, etc. E você perdeu o seu filho. Aí ele está com o celular de última geração, está indo com o carro importado para a faculdade e, tá achando que chegando em casa dizendo que existe uma má distribuição de renda. Temos e tal, que revolucionar, e morando com os pais ainda. Morando com os pais. Eu fui numa festa do Rodolfo na USP uma vez, né? Aí as meninas, festa, meninos, rapaz, chegava lá de Land Rover, chegava de carrão, né? Tudo fumando, aquele cigarrinho bacana e tal. E falava assim, pô, que a má distribuição de renda e tal. Aí um deles eu conversei, mas pô, assim, o pai dele era engenheiro físico e tal, ganhava uns 40, 50 mil e tal. Ah, mas meu pai é um fascista. Pô, o cara tá de carro importado, celular da hora e eu tal. Moro com ele. E o pai, qualquer coisa, eu falo, meu pai que eu vou mudar de cidade, ele já fica nervoso. Então ele me dá as coisas, quer dizer, e o pai é um fascista, né? Então é complicado, né? Nada contra a esquerda, contra a direita, mas você viver com uma vida de esquerda, com um padrão de direita, é complicado, né? Não, eu faço essa observação, às vezes até de uma forma irônica, mas a gente vai admitir, é preciso admitir, que nós também fomos assim, nós tivemos essa fase, Tem né? um momento nós tivemos naquela, né? de achar que o professor é o cara mais brilhante do mundo, e etc., as teorias dele, aí depois que você passa isso, você amadurece, você vive, vida certo? prática. As dificuldades da vida prática, você fala, nossa, como me fizeram de bobo naquela época, perdi 5 anos ouvindo um monte de bobagem. E certo? Acreditando nelas, né? E o pior é que eles estão aí, eles defendem, são esses que defendem todos esses movimentos que a gente tem visto na rua, certo? Mas se você for ver a produção intelectual deles mesmo, é muito fraca. E você falou do custo. O custo do aluno no município ou mesmo no estado, é dinheiro que é repassado via governo federal, via MEC, ou as prefeituras, no caso, tem que separar uma parte do orçamento para dar pagar esse valor assim? Não, na verdade, o que aconteceu com a criação primeiro do Fundef e depois ampliado para o Fundef? Qual é a diferença do um? O Fundef, certo, que vigorou até de 98 a 2006, ele financiava só os alunos do ensino fundamental. No governo Lula, a partir de 2007, foi ampliado para o Fundeb, que pegou da creche, certo, ao ensino médio. Como é que funciona esse sistema? Todas as cidades brasileiras e os governos estaduais, eles têm uma retenção na fonte de uma parcela dos seus impostos. Então é 20% do ICMS, 20% do IPVA, 20% do IPI, enfim, tem uma cesta de impostos que você tira e vai para esse tal do fundo. Imagina um saco que está todo mundo depositando dinheiro lá. Isso é compulsório, é obrigado. Quanto que isso arrecada em nível nacional hoje? Certo? 120 bilhões de reais. A arrecadação tira obrigatoriamente todo mundo. Como eu, município de Santos, revejo, certo, esse dinheiro que eu coloquei lá, certo? É exatamente por valor aluno. Então tem um valor aluno, eu tenho 500 ou 1.000 crianças na creche, o valor da creche é R$2.000, então eu vou lá, multiplico R$2.000 ano por 1.000 alunos. Assim, na primeira fase do ensino fundamental, o valor é X. Então, eu recebo na medida que eu tenho um contingente. Então, por exemplo, isso quando foi implementado causou alguns problemas. Por exemplo, o município de Cubatão. O município de Cubatão é um município com algo em torno hoje de 140 mil habitantes, uma rede de ensino reduzida por força do perfil populacional, mas tinha uma arrecadação muito forte do polo industrial de Cubatão, principalmente de ICMS. Então ele colocava o dinheiro lá, certo? Tá, e não conseguia reaver porque ele não tinha número de alunos suficiente, por mais que ele municipalizasse, ele não tinha. Então, era o contrário de São Vicente. São Vicente tinha uma rede enorme e uma arrecadação muito baixa, certo? Então, São Vicente se beneficiava mais disso daí. É assim que funcionou, é assim que funciona. Mas é dinheiro retirado de estados, certo? E municípios. O governo federal, a União, entra com em torno de 10%, mais uns
uns 12 bilhões de reais nisso daí, que é exatamente para recompor o valor mínimo, certo, de aluno em algumas regiões brasileiras que têm uma baixa arrecadação, é estabelecido um valor mínimo. É esse modelo que corre o risco de acabar em 2020. Vai ter que ser substituído, até porque está se falando em reforma, e aí é que eu acho que as pessoas entram na administração pública sem conhecer. Então tem gente dizendo que vai acabar o IPI, vai acabar um monte desses impostos. Quer dizer, hoje existe uma regra. Qual vai ser a regra quando mudar, ou quando esses impostos deixarem de existir? Como é que eu vou receber? E aí você já montou a sua rede, tá? Quando surgiu, houve uma contradição interessante também, porque os municípios, para reaver o dinheiro que estavam colocando nesse fundo, eles começaram a ampliar escolas e tal. Ampliar a rede. Aí que aconteceu? Migraram muitos alunos, certo, do Estado, das escolas do Estado, para as escolas municipais. Então você tinha a sala de aula na escola do Estado que ficou com 25 alunos e a do município ficava entupida, ficava com 50, porque o que estava valendo era o valor aluno, era a moeda, valor aluno, eu preciso de gente aqui. Então você... E só parou isso, só não foi ao fim. É curioso, uma das cidades que mais avançou nesse processo de municipalização na região foi Mongaguá. Por incrível que pareça, e uma das que menos avançou foi Santos. Ou seja, teoricamente a mais rica avançou pouco e a mais pobre avançou muito. Por que isso? Tá. Por uma opção política, certo, de prefeitos, uma visão administrativa e tudo mais. Aí o que ocorre com isso? Na hora que acaba esse sistema, porque você vai ampliando escola, para ampliar a escola você tem que fazer concurso público para admissão de professores, de merendeira, de tudo, certo? Aí, na hora que a escola fechar, certo? O que você faz com aqueles professores? Foi o que começou a acontecer com o Estado. O Estado começou a perder aluno, certo? E ficou cada vez mais vazio. Tanto é que houve um desequilíbrio. Se você for pegar o custo, certo? Você pegar os 600 milhões, 600 e pouco que a Prefeitura de Santos coloca na área da educação, dividir pelo total de alunos, vai dar em torno de 12 a 13 mil reais aluno ano, custo, certo? Se você for pegar, fizer o mesmo exercício com um aluno da escola de Estado, é menos da metade. Certo? Por quê? Porque as salas de aulas aqui ficaram vazias. Bom, nós tivemos aqui exemplo, certo? Algumas contradições. Nós inauguramos a semana passada a escola Paulo Barbosa, que eu acabei de falar, e nós estávamos com aquele esqueleto da Acácio ali na cidade, que agora virou, certo, um prédio para a Câmara Municipal fazer lá, sei lá o que, uma escola da administração pública. Como é que um prédio belíssimo daquele, maltratado, é verdade, como é que nós podemos fechar uma escola, certo? Ou abandonar, ou deixar naquele desleixo que ficou aquela escola. Então é a contradição, é o tal do prefeito que quer mostrar a escola, quer dizer que fez uma escola. Mas não é a mesma coisa não é o mesmo custo para o Estado, a sala vazia ou a sala cheia? O custo não é o mesmo? Não, veja... O professor vai ter que pagar, o ventilador está ligado, a água vai gastar um pouco menos, mas não é a mesma coisa? Mas aí o que aconteceu? Na hora que municipalizou, a maioria dos pais optou, e por razão, colocar no município, porque no município estava mais próximo, certo? O ensino era melhor, então houve aquela migração. E os professores de Estado começaram a reagir. Teve na época passeata de professores, porque falaram, vou perder meu emprego? Eu vou ficar sem aluno? Era uma contradição. Nós tínhamos que ter feito uma mescla de professores no sentido de, entre aspas, municipalizar também o professor, abrigar, colocar para o Instituto de Previdência em que ele fizesse opção. Tinha que ter isso. Mas como na administração pública é tudo amadorismo, certo? Algum idiota inventa uma ideia, às vezes até uma ideia boa, mas sem a sequência, ou sem conhecer o contexto. Certo? E aí acontece esse negócio. Pô, mas nisso eu não pensei, remenda. Certo? O fato da reforma tributária agora. Tem 2 projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Eu tenho visto aí algumas entrevistas dos autores dessas ideias, e aí quando é perguntado por um repórter mais experiente, fala, bom, mas qual vai ser a alíquota média? Aí tem nego falando que no meu projeto é 25%. Falei, meu Deus, porra, peraí, 25% de alíquota média, como é que vai ser dividido isso? Eu não sei, por exemplo, fala-se acabar na reforma tributária com o PIS-PASEP, certo? O que é isso?
certo? Para as pessoas entenderem. É uma alíquota de 2,5% que as empresas pagam do total da folha de pagamento delas. Então, se a folha de pagamento das empresas brasileiras são 2 trilhões de reais, é 2,5% disso. São empresas ou escritórios? Todas, toda pessoa jurídica. Todo mundo paga. Escritório de direito, tudo. Toda pessoa jurídica que tem folha de pagamento paga. Isso gera uma receita anual de 72 bilhões de reais. A receita gerada do ano passado. O que se faz com esse dinheiro? Uma parte é pago aquele chamado abono salarial, ou seja, num determinado período do ano, aquele cidadão que no ano anterior ganhou só até 2 salários mínimos, ele tem direito a 1 salário mínimo de abono salarial. Essa é uma forma de pagamento. Isso vem lá de 1974. Tá? E uma parte financia o seguro-desemprego. É o PIS/PASEP que financia o seguro-desemprego, que são mais 40 bilhões de reais. E uma parte é aquela que vai para o BNDES, certo? Para fazer os seus projetos de financiamento, emprestar dinheiro para o Ike Batista, que precisava muito de dinheiro, certo? Para Bolívia, para Cuba, o apresentador de programa lá, o Luciano Huck comprar o seu jatinho. É esse dinheiro do PIS/PASEP. A reforma tributária acaba com isso, certo? Quem é que vai financiar o seguro-desemprego? Quem vai... Uma coisa que já dá para não financiar. Eu não vi, você vê, você já viu o Bolsonaro mexeu algumas coisas aí, tirou dinheiro da educação, foi aquela polvorosa. Dois projetos de reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional, um na Câmara, outro no Senado, acaba com o salário educação. O salário educação arrecada 19 bilhões de reais. 6 bilhões ficam com a União e os outros 13, metade é 50-50 com estados e municípios. Acabou o salário educação? Tiramos 19 bilhões da educação. Tem alguém na rua? Tu viu algum professor da USP fazendo? Os caras não sabem disso. Você viu algum professor da USP, certo, da Unesp, da Unicamp, das universidades federais, fazendo uma passeata na Avenida Paulista? Tu não vê nada disso. Então nós vivemos, infelizmente, no país da desinformação, certo? A imprensa está preocupada com a roupa de não sei quem, se a fulana está namorando com a ciclana. Se o Lula está de fato livre, se está preso dentro de casa, com medo de sair na rua. Aí depois fica todo mundo correndo atrás do rabo quando sai a lei, né? Quando sai a lei, fica todo mundo atrás do rabo. A reforma previdenciária foi isso. Essa reforma previdenciária que nós acabamos vendo aí, certo, parcialmente, que prejudicou de fato os mais humildes, ela foi concebida de fato com essa roupagem em 1995, só há 24 anos. É que na época do Fernando Henrique Cardoso, o primeiro projeto dele, passou 10% da reforma dele. Estamos no break já? Vamos chamar o break aqui. Segundo bloco. Lembrando que o programa é transmitido todos os dias pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e pelo www.tvcomsantos.com. Às 13h15, com representação às 23 horas e 1h da manhã no caso de quinta-feira, né? Também repetido aos sábados e domingos, às 21 horas e à 1h da manhã. Você que deseja participar, mandando perguntas agora no programa ao vivo, das 13h15, para o Rodolfo Amaral, cientista político, ou para o jornalista Guto Brito, estamos à disposição no 13, para quem é fora de Santos, 997 11 5545, modelo WhatsApp. Nosso intervalo é muito breve e já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Para você curtir os melhores momentos, ter um tempo só seu, aproveitar a vida, cuidar do seu futuro e viver o presente da melhor forma, o Plano Santa Casa Saúde está sempre perto, cuidando de você. Com a assistência do maior e mais completo hospital da região, ampla rede médica e a nossa clínica Santa Saúde Consultas, que oferece atendimento humanizado e reúne mais de 25 especialidades.
Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto, cuidando de você. Agora os beneficiários do Plano Santa Casa Saúde contam com o novo 0800, oferecendo a você um serviço de urgência e emergência 24 horas, mais moderno, agilidade no seu atendimento e muito mais cuidado no seu socorro. 0800 941 6110. Aqui a sua vida é levada a sério. Apoio 9 Emergências Médicas. Olá, estamos no segundo bloco do Ação e Reação de hoje, quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019, com o Rodolfo Amaral e o Guto Brito. Muitas participações aqui. Vou mandar a primeira para o Brito, que ele falou menos, tal. Brito, boa tarde, Filete. Caso você aborde hoje, não vou abordar hoje, mas abordamos ontem, mas o problema ocorrido no baile funk de São Paulo, gostaria de, se o Bruno quiser pôr as fotos aí, gostaria de dar minha opinião sobre esses bailes. Sofro na pele por esses bailes com suas potentes casas de sons, gritarias, e a minha saúde fica abalada. Moro aqui no Canal 4, Guto Brito, com a praia, e esses bailes estão se tornando constantes na faixa de areia. 5 prédios, inclusive o meu prédio, entrarão com uma ação no Ministério Público. Entrarão, quer dizer, vai entrar, né? Contra a Prefeitura de Santos e contra a Polícia Militar. Já contratamos advogado. Pois nada tem sido feito para inibir esse absurdo dos pancadores na praia. Moradores não conseguem mais dormir, estamos perdendo a saúde. Agora o municipal diz que não pode aprender as caixas de som porque a legislação municipal não permite. Por que nossos vereadores não fazem leis que sejam benéficas para a população, ao invés de ficar dando títulos para pessoas e criando leis inúteis, como a lei de proibir vender peixinhos de aquário? Desculpe o desabafo, Filete, mas estamos sofrendo muito com esses bailes a céu aberto. Muito obrigado, tá bom. O Wilson Sade do Imbaré. Obrigado, Wilson, a gente que agradece. O Douglas Gonçalves, quando vereador, também não conseguiu, né? Ele, mano, no Boqueirão, né? Tinha maior interesse, tinha 3 interesses, né? O dele como ser humano, como cidadão, o dele como radialista e vereador e o dele como morador da região. Não conseguiu inibir aquelas confusões que tem lá no entorno lá da universidade, enfim, que não tem nada a ver com a universidade, mas é um entorno lá, né? Você não consegue passar de carro de madrugada, mistura 10% de universitário com 90% de tudo, né? E então, depois o lixo que fica, a garrafa tal. Mas então ele está reclamando desses pancadores, que a molecada marca pelo Facebook, né? Encontrinho da boneca. Aí vai todo mundo para a praia, 2, 3 mil pessoas, né? E ficam na praia, aquela coisa toda. Bom, Filete, um abraço pro Wilson aí. A gente sabe dessa realidade e... Você falou outro dia sobre isso, sim, não falou? A gente falou ali do Canal 4, mas em síntese é falta de educação, né, gente? Você sabe que o seu direito termina onde começa o dos outros. Porém, as pessoas que hoje aí, os jovens, né, as pessoas que gostam desse tipo de festa, entre aspas, só veem o lado deles, só acham que eles têm direito de fazer as coisas. A gente, por exemplo, né, poderia se criar, você quer fazer um negócio desse?
a gente destinar uma parte da cidade para se fazer essas festas. Aí só pode fazer lá, né? No centro, por exemplo, você pega uma área... você pega uma área isolada, aluga né? a área de alguém lá. E aí você, na sexta-feira, é a festinha do tal lá, da boneca, que você falou. Vai lá o pessoal que gosta da boneca e não enche o saco de muita gente. No sábado, a festa do cachorrão. Pois é, então. Por outro lado, a gente vive numa cidade que tem pretensões turísticas, né? Então... é preciso também, é uma questão que o vereador, o prefeito, as pessoas que têm pretensões de governar e dirigir a cidade têm que ter. A gente tem que governar para todos. Então, de repente, deveria haver um local, você quer fazer esse tipo de confraternização, que eu acho que não é nem a palavra, esse tipo de reunião, porque aí vai reclamar, eu tenho o direito de ir e vir, Bom, mas você tem o direito desde que você, na calçada, não interrompa a passagem das pessoas, e que é o que acontece ali, vamos falar, na Rua Lobo Viana, entre Oswaldo Cruz e o Canal 4, certo? Principalmente às sextas-feiras. Então, você tem o direito, porém os outros também têm direitos de dormir cedo, de não ser incomodado com som alto, com baderna, com gritaria, com briga, né? Com sujeira depois que as pessoas vão embora. Então, da universidade, acho que a universidade também poderia conversar com os alunos. Gente, aqui é até aqui que pode fazer. Para lá vocês já vão se complicar, porque vocês vão estar prejudicando o direito da... Acho que dentro das escolas, das universidades, deveria também haver essa consciência. E ó, gente, a gente vai fazer a nossa festinha como tinha. Rodolfo fez faculdade, você fez faculdade, eu fiz faculdade. A gente ia no bar, tomava a nossa cerveja, quem jogava truco jogava, pebolim, enfim. Haviam as reuniões, as pessoas ficavam um pouco na rua, sim, mas havia o respeito. Você pode ir até um determinado ponto. A partir do momento que você tem uma universidade que em volta mora outras pessoas, se fosse uma cidade universitária, por exemplo, Rodolfo já falou sobre isso, de repente se fazer uma cidade universitária no centro histórico, aí você tem toda a população universitária lá, vivendo lá, estudando lá, aí você tem uma festa que só vai atrair e movimentar as pessoas que estão lá, os universitários. Então é uma saída. Você não vai atrapalhar e prejudicar outras pessoas que vão acordar cedo no dia seguinte para trabalhar, que estão doentes, que precisam de sossego, e as pessoas que querem ter o direito de ver um filme com a janela aberta, né? Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. As pessoas têm direito, porém têm deveres. E aí cabe a quem controla a cidade, o prefeito, os secretários, formatar a melhor maneira de isso atender a todas as partes. Eu queria até, já que você me citou, e eu falei isso de fato em um outro programa aqui, dessa cidade universitária, nós temos o centro da cidade caindo aos pedaços, uns terrenos que poderiam ser adquiridos pelas universidades, que por força até das isenções, das imunidades tributárias que tem a obrigatoriedade de reinvestir, certo? Agora, eu tenho uma grande simpatia por toda a família do Santa Cecília, dei aula lá e tal, mas eu acho que, por exemplo, eles estão até certos, a lei não proíbe, eu vou fazer. Mas é inadequado você ter uma expansão de uma universidade, não é só eles, a Unisantos também, em regiões, certo, adensadas, residenciais, né? E tal. E ali foi assim, foi comprando a casa daqui, o prédio dali, e etc, etc. A lei permitia, foi se fazendo. Então, mas por que isso? Porque nós não temos um prefeito com uma visão de administração, uma visão de planejamento, uma visão de longo prazo, etc. Houve casos até que houve um incentivo, não sei qual foi o governo, se foi no Papa, se foi no segundo governo do Beto, para se trazer alguma coisa aqui. Foi quando a Unisantos trouxe aquela edificação ali para Conselheiro Neves, né? Certo? Mas eu acho ainda que está longe, devia estar muito mais dentro ali, na João Pessoa, Tem áreas baratas que poderiam ser adquiridas, poderiam reinventar o centro de Santos, dar vida para o centro de Santos, com facilidade de estacionamento, enfim. De moradia, os próprios universitários morando lá, por exemplo. Uma outra logística para aquilo, mas... Você não acha que deveria ter uma universidade pública aqui? Porque sempre o Mourão, alguns prefeitos debatem isso, porque você vê, Campinas teve universidade pública, progrediu, Ribeirão Preto, ou seja, toda a cidade que teve ciência e tecnologia deu um progresso grande, né? Principalmente universidades estaduais, federais, né? Eu acho que esse discurso, claro, é procedente
no período em que ele ocorreu, aí nesses últimos 50 anos, mas eu acho também que essa realidade de universidade vai acabar. A gente tem que começar a imaginar, eu sempre digo o seguinte, não dá para eu ficar pensando em 20, 30 anos daqui para frente com a minha cabeça de hoje. Tá? Daqui a universidade, daqui a 20 anos, vai ser isso aqui, já é em muitos casos. Certo? Então, esses prédios, essas coisas suntuosas, etc., estão com os dias contados. Essa lógica, certo? Que ainda temos universidade com o famigerado Los Egis, né? Tá, mas isso vai acabar, certo? Até porque essa garotada que está chegando, ela já está vindo de berço com o celularzinho na mão. Eles não têm paciência de sentar na sala de aula. Agora, a gente precisa dar uma outra dinâmica. Poucas pessoas sabem disso, mas eu sempre cito. A gente fala de Santos, se você for ver do ponto de vista estatístico, Santos tem 280 quilômetros quadrados de extensão. Mas aqui onde mora a população efetivamente, Santos Ilha, que a gente chama, tem 39,4 quilômetros quadrados. Por uma população de 434 mil habitantes. Então é fácil fazer a conta. 434 mil dividido por 39,4 vai dar em torno de 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. É muita coisa. A capital, São Paulo, que a gente acha altamente densada, é 10 mil e pouco. Certo? Nós somos mais adensados que São Paulo. Nós somos mais adensados do que Nova York. Nós somos mais adensados do que Pequim. Não se pensa nisso. Né? Aí você vai na fila do pão, fica irritado da fila do pão. Você vai tomar um café, você vai no restaurante por quilo. Você, em qualquer lugar que você for, já não tem onde estacionar. Certo? Tá, o número de semáforos é excessivo. Aí você sai no final de semana para comer uma pizza, se não chegar cedo, vai ficar naquela fila na calçada, com os banquinhos na calçada. Em todo lugar. Se pede a pizza em casa, demora 1h20. Aí você vê hoje, eu fico impressionado, né? Eu não bebo há 15 anos, mas eu às vezes, alguma festinha, um casamento, alguma coisa que eu saio, é raro eu sair hoje de madrugada, mas quando eu vou em algum lugar, que eu passo em alguns lugares, assim, bares de Santos, eu fico impressionado. Às vezes é um cubículo desse tamanhinho, com um monte de cadeira na calçada, na rua, durante a madrugada, entupido. Mas não é um que eu estou falando, são vários. Ali na Senador Feijó tem uns 3 ou 4 que eu fico impressionado. Ou seja, nós não temos lugar para ir. Certo? Então qualquer lugar serve. Qualquer lugar é lugar, né? Pagou lá. Quanto é que tá uma cervejinha? R$10? Não sei. Tá gelada? O problema é resolvido na hora. E você vê, você falando isso, uma mera saída à noite, a prova da nossa mobilidade ser nula em Santos, né? Quem imaginava que na Praça Independência precisa ter semáforo em relação ao tráfego? É uma cidade com se não me engano, é segunda, Sorocaba era a primeira. Mas Gustavo Klein uma vez fez no Jornal Tribuna, fez uma matéria sobre os semáforos em Santos. É a segunda cidade com o maior número de semáforos. Eu acho que os semáforos comprovam a incompetência e a má gestão do trânsito. Porque vamos botar um semáforo lá e aí acaba o problema. Quando você tem que educar o motorista, você tem que criar um transporte público de qualidade para que essa pessoa tenha incentivo de deixar o carro em casa. E não é o que acontece em Santos, né? Você tem, por exemplo, uma cidade com adensamento que você passou, a gente não pode, por exemplo, ter uma alternativa de um trem sobre um canal, né? Porque pode tudo no canal, pode jogar detrito, pode jogar animal morto, sofá, sujeira, ligação clandestina de esgoto, tá caindo aos pedaços, mas você não pode mexer no canal, porque senão o patrimônio histórico barra. Então você não pode melhorar, piorar pode. Eu não vejo ninguém sendo multado, aí punido, flagrado. Pode cair carro no canal, que tá tudo bem, depois o bombeiro vai lá, coitado, e tira. Então, falta planejamento, falta, como o Rodolfo falou, conhecer a cidade, mas ainda saber o que fazer para a nossa cidade sair. A nossa cidade está praticamente no começo do século XX. Você, os mais antigos lá de A Tribuna, sempre comentava, eu ouvi alguns dizerem, Santos é uma cidade pronta, né, Rodolfo? O prefeito que trabalha em Santos, ele tem a vida na questão da infraestrutura tranquila. Você não precisa investir, você tem que melhorar e manter. E não é o que a gente vê, né?
Bom, o Bruno Caldato, morador do Campo Grande, está dizendo que fantástica camisa de hoje, esse cientista político me encantou. O Brito nem se fala, e você mediando muito bem, gratificante em todos os sentidos, parabéns. Estou à disposição para colaborar e abraçar as boas causas da comunidade. Fui no festival de natação, Guto, da Unisanta, com saída ao meio-dia. Não sei quando foi isso, deve ser. Fiquei abismado com a sujeira nas ruas. Até agora não acredito que aquilo foi obra de estudante universitário. Essa nojeira que o Guto, nessa região que o Guto se referiu. Me lembrei na hora dos exemplos do povo japonês, que limpa tudo. Vamos convocar o povo com os sacos de lixo e dar um choque de educação neste país. É o Bruno Caldato, que lembrou da região que eu comentei do Douglas Gonçalves. Falta até inteligência dessa moçada, né? Vamos fazer uma bagunça, depois a gente passa, recolhe o lixo, separa, né? Hoje o politicamente correto separa o papelão do vidro, faz uma ação ali, entrega para um grupo de carrinheiros que eles possam manter o contato, eles dão uma aliviada, nem isso. Né? Vai ter até uma matéria lá. Gera uma mídia espontânea positiva para eles. Eu vou citar um exemplo de organização que chega a ser até irritante. E uma vez eu estava conversando exatamente isso com o gerente da Riviera de São Lourenço, né, lá em Bertioga. Eu falei para ele, Daniel, ele é o gerente da Sociedade Amigos da Riviera de São Lourenço, lá daquele condomínio que tem 11 mil unidades habitacionais aí, no final de ano agrega quase 60 mil pessoas. Falando para ele, Daniel, é irritante vir aqui na Riviera, porque isso é tudo tão limpinho, tão aparadinho, tão, sabe, irrita, certo? Parece que eu estou no outro mundo e tal. Pô, isso não irrita vocês? Ele falou, Rodolfo, porque tu não vem de madrugada, certo? O que a gente faz? A gente põe um exército de madrugada na rua, certo? Para não deixar sujeira nenhuma, porque quando você não deixa o mau exemplo, certo? Ele não prolifera, certo? Falou, tem sim, tem gente que suja, tem gente que joga latinha, certo? Na rua e etc, mas a gente limpa e inibe. É o que a própria prefeitura devia fazer, conhece esses pontos e tal, acerta com a empresa que faz a coleta de lixo, olha, nesses horários, certo? Não é assim que acontece com a praia. Logo quem vai cedinho na praia, 6 horas da manhã, vai caminhar na praia, vai ver lá os caminhãozinhos da Terracom limpando e tal. Quando você acorda, você já vê aquilo, dá ar de organização. Um outro exemplo, claro, é o metrô. Eu nunca entrei no metrô de São Paulo e vi um risco de caneta. É impressionante. Um papel no chão. Porque também tem muita câmera, muita vigilância e eles apagam o incêndio rápido. Se você for 6 horas da manhã na praia, você vai ver um monte de coisa. Mas quando você chega às 8, que é a hora que a maioria chega, 8, 9, 10, depende da tal, já a praia está limpinha, porque é aquela questão, o que se faz nas feiras livres também, né? Termina a feira ali, tudo sua, vai lá, o pessoal tem uma equipe pronta para atuar depois. Mas eu acho que na cabeça, para quem quer mudar o mundo, né, como os estudantes, nessa fase a gente tem essa utopia, poderiam começar dando um bom exemplo ali, né? Começando mais cedo, termina mais cedo e recolhe o lixo, gente. Outra coisa, né? Nessa fase a gente quer mudar o mundo do outro. O nosso não, né? Outra coisa, poderia se conversar, vamos colocar banheiro químico, né? Não tem lugar para fazer, né? O número 1 e o número 2. Por isso que muitas das reclamações também vêm da questão das pessoas fazerem na rua. Vamos lá, coloca uns banheiros químicos, enfim, a atlética da faculdade, já que tem gente da faculdade, poderia ter uma iniciativa de ter um banheiro químico lá, depois limpava-se, o banheiro químico voltava para dentro da universidade, então mas aí se recolhia. Aí você já criou um evento que tem que ter autorização da CT. Você imagina, horário, mas tem que ter, mas você acha que vai ter uma autorização para o evento? Mas às 23 horas, às 2 da manhã na rua, a CT não vai ter autorização nem a Polícia Militar, né? Mas a Polícia Militar é igual está, Guarda Municipal, eles ficam ali na Viana, eles não podem intervir por uma série de questões. Até para proteger a universidade, proteger o patrimônio das casas. Mas já que tem gente ali, você se põe no lugar das pessoas que moram ali, vem o cara fazendo na porta. Mas não vai ter essa autorização nenhuma. O poder público não vai dar uma autorização 11 horas da noite para 4 horas da manhã. Tem que ter respeito. Não dá para ser evento. Né? Então tira dali. Tira dali. Se os caras não têm capacidade e civilidade para outra coisa, gente, quer beijar na boca, vai beijar num lugar mais apropriado, porque as pessoas que moram ali também não são obrigadas a ver cenas de quase sexo explícito, né? Você quer beijar sua namorada, seu namorado? Tem lugar para tudo.
né? Ah, mas é meu direito. É seu direito, mas os outros também têm direitos. E tem as famílias, tem que ter o respeito, né? Todo mundo gosta de beijar na boca, de se abraçar e tudo. Faz parte da natureza humana, mas faz parte também o respeito. Respeito e educação andam de mãos dadas. Assim como você não quer ter o seu direito de fazer a sua festinha tolhido, você também tem que respeitar as pessoas que moram ali, né? Que tem família, tem idoso, tem todo mundo que tem que ser respeitado também. Tem os lojistas do Supercentro, que também, quando tem o day after ali, o dia seguinte, eu já vi, corrimão quebrado, partes ali depredadas, né? O jardim maltratado. Então, vocês querem respeito, vocês têm que respeitar também. Eu penso dessa forma. Eu só queria acrescentar um negócio, porque eu moro ali no Boqueirão, naquela parte da primeira quadra da praia, e ali tem muitos estabelecimentos comerciais. A Conselheiro Neves é mais larga, eu moro na Governador Petroleiro, e toda vez que eu tenho que sair mais cedo para ir para São Paulo para fazer alguma coisa, eu tenho ficado impressionado com o programa que tem ali chamado Minha Marquise e Minha Vida, né? Porque é impressionante como você vê mendigo dormindo debaixo da marquise. Não, o cara durma onde? No meio da rua? Mas a culpa não é dele. A responsabilidade é da prefeitura. Sim. Certo? Eu tô falando, mas é um trabalho. Você vê aquela coisa e no dia seguinte o que acontece? Como ele vai acordar às 9 horas da manhã, que ele tomou umas a mais, quer dizer, o cidadão vai abrir o estabelecimento dele e tem um deitado lá, mas eu não estou falando de um, não, estou falando de 10. Vários, né? Dá licença que eu preciso abrir para trabalhar. É complicado. Bom, várias participações aqui, o Uriel Vilas Boas está bravo, o Palmeiras não está bem aí e tal. Cara, o companheiro Rodolfo, companheiro é fogo. Está faltando pressão da nossa comunidade para que o prefeito haja para a comunidade e não para os seus aliados. O Uriel está bravo, hein? O Uriel está bravo hoje, está dizendo. Tem o Wilson também aqui. Rodolfo Brito, temos que fazer a limpeza na próxima eleição, tanto no legislativo quanto no executivo da cidade. Tem muito vereador que está há anos sem fazer nada, fora sanguessuga. Rodolfo, temos que tomar cuidado ou não com a dobradinha construtora prefeitura? Pegou pesado aqui, hein? Já temos exemplo da Odebrecht. É a Rosângela Saad do Imbaré. Está dizendo que se você acha que tem que tomar cuidado ou está tudo tranquilo? Eu acho que tem que fiscalizar. O problema é que a nossa Câmara Municipal não exerce a função que deveria exercer. Lamentavelmente, não é essa, não. É histórico isso em Santos. Eu concordo com o Uriel. Tem que ter mais pressão. O prefeito faz o que quer, a hora que quer, na cidade. E pior, certo? No ano eleitoral, certo? Vai ter muita gente aplaudindo aquela coisa que está acontecendo na Ponta da Praia, vai ficar bonito. Certo? Aquela obra, vai ficar bonito, mas ordinário, porque na hora que tiver que fluir a balsa, o tráfico e etc. Só que esse problema vai acontecer só depois da eleição, né? Os efeitos aí já depois, mas foi o outro que saiu. A entrada da cidade está ficando bonita, não vamos dizer que não, mas vai chegar uma hora que flui para tudo quanto que é lado. Quando chegar naquele trecho ali, em frente ao Sabuó, funila tudo. É a ponta da garrafa, certo? O gargalo fica ali, ou seja, vai entalar lá do mesmo jeito. Se tirar o radar aí, não melhora? Não, só tirar o cemitério, né? O cemitério ninguém vai reclamar se tirar, né? Tá tudo morto lá. Porque do lado de cá você tem o cais, do lado de cá você tem o cemitério e tem o morro. Certo? Então não tem, o gargalo ficou ali. Ou seja, vai ficar, mais uma vez, bonitinho, mas ordinário. Outra coisa, né, para finalizar, inaugurar viaduto com mais de 40 anos de atraso e ainda comemorar, né, é uma vergonha, porque isso aí já devia estar pronto faz tempo. Bom, o Bruno Calado, ele disse que foi um festival de natação, né, no Santa Cecília, o Marcelo Teixeira desfilou, recebendo carinho e tal. Foi às 9 horas pontualmente, um evento maravilhoso de Santa Cecília. Meu filho foi pela UP do Campo Grande, um abraço pro Nível, né? Um abraço para ele. Foi num sábado, há 15 dias atrás, que a organização do Unisanta estava perfeita, né? Falou que eu sou professor lá, enfim, e que os alunos estavam perfeitos também e tal. Porém, quando saiu na rua, achou que estava muito sujo o entorno, né? O Wilson do Ibaré mandando um abraço para vocês, o Uriel Vilas Boas também, mandando um abraço. O Carlos Martiniano, Rodolfo, qual a sua prioridade frente à administração da nossa cidade? Acho que o Rodolfo não é mais candidato. É candidato, Rodolfo? Não sou candidato não, mas pretendo, obviamente, de alguma maneira participar do processo eleitoral
sobretudo cobrando de quem de direito que saia de uma forma legítima candidato, mas tenha a resposta, estude a cidade antes, tem tempo suficiente, nós temos quase um ano aí pela frente. Boa tarde, meu amigo Rodolfo Guto Brito. Quem fala é seu amigo Marcelo Moura, direto de Brasília. Tá mandando um abraço para você. Mandando para você. A Dalgisa também mandando um abraço para todos. A Gisele mandando um abraço. Um abraço para o José Carlos Silvares, trabalhou com José Carlos Silvares. Mestre. Passarinho. O Paulo Alberto Capitão, o Valtinho, mandando um abraço para vocês. Queria agradecer ao Rodolfo Amaral, o Guto Brito, o tempo já estourou. Uma excelente quarta-feira a todos. Fiquem com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.